Bem-vindo! Esse é o canal Resenha Libertária, seu canal de temas e opiniões libertárias. Hoje vamos explorar um dos temas mais fundamentais para entender a realidade política e econômica do Brasil: o estamento burocrático. Essa é uma análise que combina duas perspectivas teóricas poderosas: a obra clássica de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, que explica como o Brasil herdou uma estrutura de poder patrimonialista de Portugal, e a crítica universal de Friedrich Hayek, em O Caminho da Servidão, que alerta sobre os perigos do planejamento centralizado. Juntas, essas duas teorias nos oferecem uma compreensão profunda de por que o Estado brasileiro é tão ineficiente e por que tantos projetos são travados antes mesmo de começarem. Vamos começar com uma pergunta simples: por que o Estado brasileiro atrapalha mais do que ajuda? A resposta não é acidental, não é incompetência, não é falta de recursos. É estrutural, é sistêmico. O que vamos descobrir hoje é que essa ineficiência não é um bug do sistema, é a sua face. É exatamente como o sistema foi desenhado para funcionar. Quando você entender isso, você entenderá por que reformas superficiais nunca funcionam. Por que trocar ministros não muda nada? Por que aumentar orçamento não resolve o problema? Porque o problema não está nos detalhes. O problema está na estrutura fundamental. Raimundo Faoro, em sua obra monumental Os Donos do Poder, desenvolveu um conceito que é absolutamente essencial para entender o Brasil: o conceito de estamento burocrático. Faoro argumenta que o Brasil não é uma nação. O Brasil é uma propriedade que foi herdada de Portugal. Em Portugal, durante séculos, desenvolveu-se uma estrutura de poder onde o Estado não segue regras impessoais. Não. O Estado é uma extensão da vontade do monarca. E quando o monarca muda, muda também quem tem acesso ao poder e aos recursos. Quando os portugueses colonizaram o Brasil, eles trouxeram essa mentalidade consigo. E até hoje, mais de 500 anos depois, essa mentalidade persiste. Faoro chama isso de capitalismo politicamente orientado. Não é capitalismo de livre mercado. É um sistema onde o sucesso econômico depende não da sua capacidade de satisfazer clientes, mas da sua proximidade com o poder político. O estamento burocrático é uma camada governante que se apropria do aparelho do Estado. Eles comandam os ramos civil e militar da administração. E aqui está o ponto crucial: eles não representam a nação. Eles representam a si mesmos. O estamento usa o poder político para perpetuar seus privilégios. Altos salários, benefícios, estabilidade garantida. E ao mesmo tempo, eles controlam a economia através de regulamentações, licenças e contratos. Isso cria um ambiente onde a incerteza é a regra. Ninguém sabe se conseguirá fazer negócio amanhã. Ninguém sabe se será perseguido judicialmente. Tudo depende da boa vontade de alguém no governo. E essa incerteza beneficia apenas um grupo: aqueles que têm acesso direto aos centros de poder. Os donos do poder. Agora vamos mudar de perspectiva. Friedrich Hayek, um economista austríaco, escreveu um livro chamado O Caminho da Servidão em 1944. Ele estava observando o que estava acontecendo na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Hayek percebeu algo profundo: quando você concentra o poder econômico nas mãos do Estado, você inevitavelmente concentra também o poder político. E quando você concentra poder político, você inevitavelmente perde liberdade. Hayek argumenta que o planejamento centralizado é inerentemente antidemocrático. Por quê? Porque exige que a vontade de uma pequena minoria seja imposta a toda a sociedade. Em um mercado livre, as decisões econômicas são descentralizadas. Milhões de pessoas tomando decisões independentes, baseadas em suas próprias informações e interesses. Isso cria uma ordem espontânea que ninguém planejou, mas que funciona. Mas quando o Estado assume o controle, essas decisões passam a ser tomadas por burocratas. E burocratas não têm informação suficiente para tomar decisões melhores que o mercado. Hayek vai além. Ele diz que a burocracia não é um instrumento neutro. Não é apenas uma máquina administrativa. A burocracia é um instrumento de poder coercitivo. Quando o Estado controla a economia, ele precisa recorrer à propaganda para justificar suas ações. Precisa suprimir dissidências. Precisa, em última instância, usar força bruta. Porque ninguém voluntariamente aceita que sua vida seja controlada por um planejador central. Então o Estado precisa forçar. E aqui está o ponto. Hayek está descrevendo exatamente o que Faoro observou no Brasil.
Um sistema onde o Estado não serve à sociedade. Um sistema onde a sociedade serve o Estado. E aqui está a beleza dessa análise. Faoro e Hayek estão descrevendo a mesma coisa de perspectivas diferentes. Faoro está descrevendo a realidade histórica brasileira, como o patrimonialismo português criou um estamento burocrático que perpetua a si mesmo. Hayek está descrevendo a teoria geral, como qualquer sistema de planejamento centralizado inevitavelmente conduz à perda de liberdade e eficiência. Quando você junta os dois, você obtém um diagnóstico preciso do Brasil, um país preso em seu próprio caminho da servidão, onde a liberdade e a eficiência são sacrificadas em favor dos privilégios de uma elite encastelada no aparelho estatal. Vamos agora analisar as premissas específicas do estamento burocrático. Começamos com hierarquia e burocracia. A hierarquia rígida não é uma falha. É o sistema funcionando como planejado. Quanto mais complexa a burocracia, mais poder o estamento tem. Por quê? Porque a complexidade garante que apenas os iniciados entendam as regras. E apenas os iniciados podem navegar o sistema. Se você precisa de uma licença, você não sabe exatamente o que fazer. Você precisa de um intermediário. Alguém que conhece o sistema. Alguém que tem contatos. E quem são esses intermediários? Frequentemente amigos e parentes de pessoas no governo. Ou consultores que pagam propina. Isso é burocracia funcionando como ferramenta de controle e extração de riqueza. O poder do estamento frequentemente se manifesta não na sua capacidade de fazer algo, mas na sua capacidade de impedir. Quantas obras públicas você vê sendo adiadas indefinidamente? Quantas licenças ambientais levam anos para ser aprovadas? Quantos projetos de infraestrutura ficam parados? Isso não é incompetência. É demonstração de poder. É criar dificuldades para vender facilidades. Você quer construir uma estrada? Precisa de aprovação. Precisa de licenças. Precisa de estudos ambientais. Precisa de audiências públicas. Tudo isso pode ser acelerado, se você souber a quem pagar. O Brasil tem mais de 200.000 normas regulatórias. 200.000. Ninguém consegue ler todas elas. Ninguém consegue entender todas elas. E essa é exatamente a intenção. Quando todos estão potencialmente na ilegalidade, o poder está nas mãos de quem decide quem será perseguido e quem será deixado em paz. Isso cria um clima de temor que paralisa até agentes bem-intencionados. Um empresário honesto fica paralisado pela incerteza. Um funcionário público fica com medo de tomar decisões. E enquanto isso, aqueles que têm conexões com o poder conseguem fazer o que querem, porque eles sabem que não serão perseguidos. Aqui está uma verdade incômoda: no patrimonialismo a corrupção não é uma anomalia. É a engrenagem central do sistema. Quando o Estado controla a economia através de regulamentações, licenças e contratos, o sucesso econômico passa a depender de proximidade com o poder. Então surge uma classe de empresas que não competem no mercado livre. Elas competem por contratos governamentais, por subsídios, por protecionismo. Essas empresas não precisam ser eficientes. Não precisam satisfazer clientes. Elas precisam apenas manter boas relações com o governo. E como elas mantêm essas boas relações? Através de propina, de doações para campanhas políticas, de empregos para parentes de políticos. Isso é corrupção sistêmica. Não é um bug. É a face principal. O Estado é aparelhado por interesses políticos e ideológicos. A máquina estatal é usada não para servir o público, mas para promover a agenda de quem está no poder. Funcionários públicos são demitidos por razões políticas. Agências são desviadas de suas missões para servir objetivos políticos. Recursos são distribuídos não baseado em mérito, mas em lealdade política. E aqui está o ponto. Isso acontece independentemente de quem está no poder. Porque o sistema foi desenhado dessa forma. Quando a esquerda está no poder, ela aparelha o Estado para seus objetivos. Quando a direita está no poder, ela faz a mesma coisa. O problema não é quem está no poder. O problema é que o poder está centralizado demais. O estamento cria mecanismos de proteção jurídica para si mesmo. Eles garantem impunidade para seus membros enquanto usam o sistema judicial para perseguir adversários. Quantos políticos foram condenados? Quantos juízes foram condenados? Quantos generais foram condenados? E quantas pessoas comuns foram presas por crimes muito menos graves? Há uma igualdade perante a lei apenas em teoria. Na prática, a lei é um instrumento de privilégio e opressão.
Hayek argumenta que o verdadeiro Estado de Direito exige que as regras se apliquem igualmente a todos, sem distinção entre governantes e governados. Mas no Brasil isso não acontece. Agora vamos identificar quem são os entes do estamento burocrático. Começamos com a alta burocracia estatal. Magistrados, membros do Ministério Público, diplomatas, auditores, altos oficiais militares. Esses formam o núcleo duro do estamento. Eles detêm o poder de decisão, fiscalização e punição. Eles garantem seus próprios privilégios, altos salários, benefícios generosos, estabilidade garantida. E eles impõem a vontade do Estado sobre a sociedade. Eles são os guardiões do sistema. E eles têm todo o interesse em manter o sistema funcionando como está. A elite política, parlamentares, ministros, governadores, líderes partidários. Eles operam o sistema legislativo e executivo para criar as regras que beneficiam o estamento. Eles distribuem os recursos públicos através de emendas e orçamentos opacos. Eles são os políticos que você vota. E muitos deles prometem mudar o sistema. Mas quando chegam ao poder, eles percebem que o sistema é muito lucrativo. Então eles se tornam parte do estamento também. Os capitalistas de laços, empreiteiras, grandes bancos, empresas de infraestrutura dependentes de concessões. Esses representam o que Faoro chama de capitalismo politicamente orientado. Eles não competem no livre mercado. Eles competem por contratos governamentais. Eles buscam lucros através de subsídios, protecionismo e contratos estatais superfaturados. Eles são os principais beneficiários do sistema patrimonialista. E eles têm todo o interesse em manter o sistema funcionando como está. Porque se o mercado fosse realmente livre, eles não conseguiriam competir. As corporações e sindicatos do setor público, associações de classe de servidores, sindicatos de estatais. Eles atuam como grupos de pressão para manter a máquina estatal inchada. Eles garantem que reformas modernizadoras sejam barradas. Eles garantem que privatizações não aconteçam. Por quê? Porque eles têm interesse direto em manter o tamanho e o poder do Estado. Quanto maior o Estado, mais empregos públicos. Quanto mais empregos públicos, mais membros para seus sindicatos. E finalmente, os intelectuais orgânicos, acadêmicos financiados pelo Estado, conselheiros de políticas públicas, mídia estatal. Eles fornecem a justificativa ideológica para a expansão do Estado. Eles convencem a sociedade de que o controle estatal é necessário para o bem comum. Hayek chama isso de propaganda. E é exatamente isso. Eles usam sua credibilidade acadêmica para justificar um sistema que os beneficia. Eles dizem que o mercado é caótico, que precisa de regulação, que as empresas exploram trabalhadores, que precisam de proteção, que o ambiente está sendo destruído, que precisa de controle estatal. Tudo isso pode ser verdade. Mas a solução não é mais Estado. A solução é Estado menor e mais eficiente. Agora, aqui está o ponto crucial. Todos esses entes não funcionam isoladamente. Eles formam uma rede. A alta burocracia protege os capitalistas de laços através de contratos governamentais. Os capitalistas de laços financiam as campanhas dos políticos. Os políticos nomeiam amigos e parentes para cargos públicos. Os sindicatos pressionam os políticos para manter empregos públicos. Os intelectuais justificam tudo isso. É um sistema perfeito. Cada ator tem interesse em manter o sistema funcionando. E cada ator tem poder para punir aqueles que ameaçam o sistema. Se você é um empresário honesto que quer competir no mercado livre, você é perseguido por regulamentações. Se você é um jornalista que quer expor a corrupção, você é processado por difamação. Se você é um político que quer reformar o sistema, você é isolado pelo seu próprio partido. Agora você entende por que reformas superficiais nunca funcionam. Você pode trocar o presidente. O sistema continua. Você pode trocar o ministério. O sistema continua. Você pode aumentar o orçamento. O sistema continua. Porque o problema não está nos detalhes. O problema está na estrutura fundamental. Enquanto o Brasil mantiver um modelo onde o sucesso econômico depende de proximidade com o poder político, o país continuará preso em seu próprio caminho da servidão. A única solução é fundamental: reduzir o poder do Estado. Criar regras impessoais que se aplicam igualmente a todos. Permitir que o mercado funcione livremente. Mas isso é extremamente difícil. Porque todos os entes do estamento têm interesse em manter o status quo. Então, para concluir,
O estamento burocrático brasileiro não é uma anomalia. É o resultado de uma construção histórica profunda. É o patrimonialismo português que foi transplantado para o Brasil e que persiste até hoje. Esse estamento funciona como um sistema de extração de riqueza. Ele tira recursos da sociedade produtiva e os concentra nas mãos de uma elite encastelada no aparelho estatal. As premissas que regem esse estamento, hierarquia, veto, regulamentações, corrupção, militância política e blindagem jurídica, não são defeitos. É a sua face. São exatamente como o sistema foi desenhado para funcionar. E enquanto o Brasil mantiver esse modelo, o país continuará sacrificando liberdade, eficiência e desenvolvimento em favor dos privilégios de seus donos do poder. A pergunta que fica é: quanto tempo o Brasil vai continuar assim? Esse foi o Resenha Libertária, seu canal de temas e opiniões libertários. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e considere inscrever-se no canal. Assim poderemos produzir mais vídeos e conteúdos e atingir mais pessoas que procurem esse tipo de conteúdo. Obrigado!